Olá, sabe, às vezes a gente se pergunta, o que uma pintura lá do século XVIII pode ter a ver com a medicina de hoje? A resposta é, surpreendentemente, muita coisa. Hoje a gente vai bancar o detetive médico, sabe? E usar a urologia para desvendar uns segredos bem chocantes que estão escondidos numa obra de William Hogarth. Parece estranho, né? Mas é fascinante. Vamos lá. Olha só essa imagem. É a obra A Inspeção, do William Hogarth, pintada lá em 1743. De cara, assim, parece uma confusão, né? Talvez até uma cena meio cômica. Mas, se a gente chega mais perto, com um olhar mais atento, o que se revela é, na verdade, um catálogo de desastres urológicos. Sim, e de saúde pública. Tudo com um detalhe impressionante. Então, tá, se a gente é o detetive médico aqui, por onde começar? Bom, o mais óbvio, pelos pacientes. Vamos dar uma olhada bem de perto nas pistas que estão ali, escondidas nos personagens, nos gestos, na aparência deles, tudo isso para a gente conseguir revelar o diagnóstico que está oculto. O nosso foco principal vai para aquele homem bem no centro da cena. É o Visconde Squanderfield. Repara que ele está gesticulando, falando com um médico que, convenhamos, tem uma cara bem suspeita. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que exatamente ele está mostrando para o doutor? Bom, se a gente der um zoom, a gente vê o Visconde está apontando para uma mancha preta no pescoço. E olha, isso aí não é uma simples pinta, não. Para um médico hoje em dia, isso é um sinal claríssimo de um problema sistêmico. O que é isso? É uma doença que afeta o corpo todo, sabe? E nesse caso específico, tudo indica que é uma infecção sexualmente transmissível que já está aparecendo na pele. E essa infecção tem nome, e um nome bem conhecido: sífilis. A gente está falando de uma doença bacteriana que era devastadora e super comum no século XVIII, numa época muito antes dos antibióticos. O que o Hogarth está fazendo aqui é mostrar na nossa cara, sem filtro nenhum, as consequências de uma vida de, digamos, excessos. Mas a investigação não para por aí, não. Vamos olhar de novo. Repara bem na caixinha que o Visconde está segurando na outra mão. Aquilo ali não é um enfeite, não é um acessório qualquer. É uma peça-chave do que eles chamavam de tratamento naquela época. E aí a gente se pergunta, o que será que tem dentro dessa caixinha? Pílulas de mercúrio. É isso mesmo, mercúrio. Aquele metal pesado, tóxico. Esse era o tratamento padrão para sífilis. Uma solução brutal que muitas vezes era pior que a própria doença. Causava perda de dentes, danos neurológicos, podia levar até à morte. E isso tudo resume bem um ditado bem sombrio que rolava na época. Uma noite com Vênus, uma vida inteira com Mercúrio. Essa frase, nossa, ela captura perfeitamente a troca terrível que as pessoas enfrentavam. Era um momento de prazer que resultava num tratamento que durava a vida toda, doloroso e literalmente venenoso. Agora vamos mudar um pouco o nosso foco. Olha só a jovem que está do lado do Visconde, provavelmente uma acompanhante. Ela está ali bem discretamente limpando uma feridinha no canto da boca. Parece familiar? Notaram a semelhança com o que a gente já viu? Pois é a mesmíssima doença. Essa ferida na boca é outro sintoma clássico da sífilis. É o Hogarth de uma forma bem visual mostrando pra gente que os dois, eles têm o mesmo diagnóstico. É uma forma de ilustrar como a doença era contagiosa e não escolhia suas vítimas. Ok, já diagnosticamos os pacientes. Agora vamos analisar o cenário, o ambiente. Porque esse consultório médico, minha gente, é um verdadeiro show de horrores. É uma mistura caótica de uma ciência que mal estava nascendo com charlatanismo puro e simples. O lugar é uma bagunça, um verdadeiro gabinete de curiosidades. Olha lá, tem frascos para horoscopia, que nada mais era do que olhar a cor do xixi para tentar adivinhar a doença. Tem umas máquinas com cara de pseudociência total. Espécimes anatômicos de verdade misturados com instrumentos médicos super primitivos. É, assim, o retrato perfeito da medicina antes dela ser científica de verdade. E esse detalhe aqui é genial. O Hogarth está tirando um sarro dessas máquinas complicadas, mostrando que elas não serviam para nada. Só que a aparência delas lembra, e de um jeito bem assustador, os instrumentos urológicos da época. Coisas como dilatadores uretrais de metal, sabe? Usados para tratar complicações bem dolorosas. E o detalhe mais importante, tudo isso sem anestesia. E ver tudo isso nos leva a uma comparação que a gente tem que fazer. Vamos dar um salto no tempo, saindo de 1743 e vindo direto para os dias de hoje. Só para a gente ter uma ideia da revolução que aconteceu na urologia e na medicina como um todo.
Gente, o contraste é absurdo. O tratamento, a gente trocou mercúrio tóxico por antibióticos que funcionam, como a penicilina. O diagnóstico, trocamos a inspeção visual da urina por análises bioquímicas super precisas. A abordagem, saímos do estigma e do caos para chegar no sigilo médico na saúde pública. O ponto principal é esse: a gente deixou para trás as curas milagrosas e abraçou a medicina baseada em evidências. Mas, sabe, a obra do Hogarth vai além de ser só uma crônica médica da época. Tem uma camada mais profunda aí, uma lição sobre moralidade e, inevitavelmente, sobre a própria mortalidade. Vamos olhar com atenção de novo, lá no fundo da cena. Quase escondido, mas bem à vista, tem um esqueleto dentro do armário e uma caveira em cima da mesa. E não, eles não estão ali só para ser uma decoração macabra. Isso é o que a gente chama de memento mori. É um lembrete de que a morte existe, de que ela é certa. O Hogarth usa esses símbolos para fazer uma conexão direta entre a decadência moral dos personagens e a decadência física que, para eles, era inevitável. Porque, naquela época, uma doença venérea sem tratamento era basicamente uma sentença de morte, uma morte lenta e bem degradante. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. A arte do Hogarth era, no fundo, uma crítica super afiada às falhas da sociedade dele, só que disfarçada de sátira médica. Agora imagine, se ele estivesse vivo hoje, no nosso mundo, com as nossas próprias crises de saúde, com a desinformação correndo solta, que falhas da nossa sociedade a arte dele iria revelar?